os sócios e o corpo sem órgãos. Uma segunda diferença de regime deriva disso. É por si mesmas que as máquinas desejantes produzem antiprodução, ao passo que a antiprodução própria das máquinas técnicas só é produzida nas condições extrínsecas da reprodução do processo, embora essas condições não venham depois. Eis porque as máquinas técnicas não são uma categoria econômica e remetem sempre a um sócios ou máquina social que não se confunde com elas e que condiciona essa reprodução. Portanto, uma máquina técnica não é causa, mas apenas índice de uma forma geral da produção social. Assim, as máquinas manuais e as sociedades primitivas, a máquina hidráulica e a forma asiática, a máquina industrial e o capitalismo. Quando estabelecíamos então os sócios como análogo ao corpo pleno sem órgãos, nem por isso deixava de haver uma diferença importante entre eles. É que as máquinas desejantes são a categoria fundamental da economia do desejo, produzem por si mesmas um corpo sem órgãos e não distinguem os agentes das suas próprias peças, nem as relações de produção das suas próprias relações, nem a socialidade da tecnicidade. As máquinas desejantes são simultaneamente técnicas e sociais. E é nesse sentido que a produção desejante é o lugar de um recalcamento originário, enquanto que a produção social é o lugar da repressão e que desta àquela se exerce algo que se assemelha ao recalcamento secundário propriamente dito. Tudo depende aqui da situação do corpo sem órgãos ou do seu equivalente, conforme ele seja resultado interno ou condição extrínseca, o que muda em especial o papel do instinto de morte. Contudo, são as mesmas máquinas, sob dois regimes diferentes, embora seja uma estranha aventura para o desejo o desejar repressão. Só existe uma produção, que é a do real. Sem dúvida, podemos exprimir essa identidade de duas maneiras, mas essas duas maneiras constituem a autoprodução do inconsciente como ciclo. Podemos dizer que toda produção social decorre da produção desejante em condições determinadas. Primeiro, o homo natura. Mas devemos dizer também, e mais exatamente, que a produção desejante é primeiramente social e só no final tende a libertar-se. Primeiro, o homo historia. É que o corpo sem órgãos não é dado por si mesmo numa origem, para ser depois projetado nos diferentes tipos de sócios, como se um grande paranoico, chefe da horda primitiva, estivesse na base da organização social. A máquina social ou os sócios pode ser o corpo da terra, o corpo do déspota, o corpo do dinheiro. Ela nunca é uma projeção do corpo sem órgãos. Sobretudo, o corpo sem órgãos é que é o último resíduo de um sócios desterritorializado. O problema dos sócios tem sido sempre este: codificar os fluxos do desejo, inscrevê-los, registrá-los, fazer com que nenhum fluxo corra sem ser tamponado, canalizado, regulado. Quando a máquina territorial primitiva deixou de ser suficiente, a máquina despótica instaurou uma espécie de sobrecodificação. Mas a máquina capitalista, à medida que se estabelece sobre as ruínas mais ou menos longínquas de um estado despótico, encontra-se numa situação totalmente nova, a descodificação e desterritorialização dos fluxos. Não é de fora que o capitalismo enfrenta essa situação, pois ele vive nela. Nela encontra tanto a sua condição como a sua matéria, e a impõe com toda a sua violência. É este o preço da sua produção e repressão soberanas. Com efeito, ele nasce do encontro de dois tipos de fluxos: os fluxos descodificados de produção, sob a forma do capital-dinheiro, e os fluxos descodificados do trabalho, sob a forma do trabalhador livre, entre aspas. Assim, ao contrário das máquinas sociais precedentes, a máquina capitalista é incapaz de fornecer um código que abranja o conjunto do campo social. No dinheiro, ela substituiu a própria ideia de código por uma axiomática das quantidades abstratas que vai sempre mais longe no movimento da desterritorialização dos sócios. O capitalismo tende a um limiar de descodificação que desfaz os sócios em proveito de um corpo sem órgãos e que libera, sobre esse corpo, os fluxos do desejo num campo desterritorializado. Será correto dizer, nesse sentido, que a esquizofrenia é o produto da máquina capitalista, como a mania depressiva e a paranoia são produtos da máquina despótica, ou como a histeria é o produto da máquina territorial?